Olá, vamos falar das strings e os seus métodos essenciais. O primeiro dos métodos, que todos devem saber, é o método split, que podemos usar para separar uma string. Por exemplo, se eu tiver esta frase, eu posso fazer um split posso parti-la numa lista de palavras que são separadas pelo espaço. Se eu fizer split, sem mais nada, ele vai retornar numa lista, ok? E esta lista, bom, neste caso, como eu não ponho nada, ele separa considera os espaços, mas também considera também tab e newline, ok? Ele vai considerar que tanto quebras de linha como tabs e espaços são sítios de corte, ok? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma quebra de linha, ele iria também cortar por aí, não é? O método split serve muito para, por exemplo, se eu vos digo quantas palavras tem esta frase, não é? Então, vocês fizerem lista e fizerem len, conseguem saber quantas palavras esta lista tem. Esta frase tem, não é? Ou se quiserem, por exemplo, iterar pelas palavras e fazerem muitos outros géneros de processamento. Outro método importante é o método replace. O método replace permite substituir dentro de uma string aquilo que nós quisermos. Ok? Por exemplo, se eu tiver aqui se eu tiver assim, por exemplo, abracadabra, não é? Se eu fizer palavra.replace e vou substituir os As por As maiúsculos, então vou ficar com uma palavra nova que tem uma substituição dos As por As grandes, ok? Isto é útil muitas vezes quando nós queremos fazer assim certas correções numa determinada palavra ou num determinado texto, não é? Tirar os acentos ou vários métodos que podemos fazer. Outro método muito importante é o count. O método count permite contar dentro de uma string. Se eu tiver a mesma palavra abracadabra, eu posso querer saber quantos As existem nesta palavra, não é? Então, se eu fizer palavra.count e disser vou contar os As, ele vai-me dizer quantos As existem. Diz, há 5 As, há 2 Bs, há quantos Cs? Há um C, não é? Então, também posso perguntar por abre, por exemplo, quando abres há 2 vezes ocorre esta string. Estão a ver? Não é preciso ser só uma letra. Ok? Bom, depois também temos uma coisa interessante que será, por exemplo, se eu tiver uma palavra como esta aqui, que eu tinha aqui desta maneira, se eu tiver esta palavra, temos alguns métodos mais não tão importantes, mas que são igualmente úteis, que é o método lower e upper, ok? Estes métodos lower e upper põem em minúsculas e maiúsculas aquilo que nós quisermos. Então, se eu tiver esta palavra, por exemplo assim, não é? Isto chama palavra. Então, se eu fizer palavra.upper, como é um método é uma função de uma classe, por isso temos sempre que pôr parênteses, nunca se esqueçam. Se eu fizer palavra.upper, ele vai mostrar tudo em maiúsculas. E se eu fizer palavra.lower, tenho em minúsculas, não é? Por isso, imaginem, se eu quiser contar quantos As existem nesta palavra, ele vai dizer que existem 4 apenas, não é? Por isso, se eu quiser contar o número de As que existem aqui numa palavra destas, como o palavra, assim em maiúscula, com A, então eu faria palavra.lower e depois é que aplicava o count do A. E ali vai-me dar o 5, não é? Ou seja, ele vai aplicar a palavra, vai fazer a palavra lower, vai ficar tudo em minúsculas e depois vai contar quantos As existem. Ok? Também temos alguns métodos que são muito importantes também para verificar que tipo de caractere se trata.
Os métodos isAlpha e isNumeric permitem também verificar, por exemplo, se eu tiver uma letra, se eu fizer, por exemplo, A, isAlpha, o A isAlpha vai-me retornar true, porque o A é um caractere alfabético. Um espaço, por exemplo, é false, ou se eu puser um número, também vai dar false, ou uma vírgula, não é? Uma vírgula também dá false. E a mesma forma, o isNumeric também será um... voltando ainda ao alpha, eu posso pôr aqui, posso pôr uma palavra e vai dar true, mas se eu agora puser aqui um espaço no meio, já vai dar false, porque não só tem caracteres alfabéticos, tem um espaço. Ok? Por isso temos várias utilizações. Temos utilização só para verificar uma letra, que pode ser útil em certas situações. Depois também temos o isNumeric, que no fundo será a dizer se é algo numérico. Okay, neste caso vai dizer que é true. Mas se eu puser aqui um A, vai dizer false. Não é? Por isso, se eu quiser contar quantas letras existem num texto, por exemplo, se eu quiser contar quantas letras existem neste texto, viva. Não é? Então, neste caso aqui, vou fazer uma iteração for caractere no texto e depois posso perguntar se esse caractere é alfa. Ok? Isto vai me permitir, então, se for um caractere alfabético, posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, se quiser contar, então posso fazer n letras, n de caracteres, n letras. Não é? Vamos considerar que letras são letras alfabéticas. Então vou incrementar esta variável de número de letras gradualmente. Depois no final posso fazer print. Número de letras. Não é? Ok? Neste género de situações é muito útil o isAlpha. Ok? De resto, também temos o método strip, que é interessante, que permite remover caracteres que estejam à volta de uma string. O método strip permite então remover, por exemplo, se eu tiver texto, se eu tiver uma coisa de género, olá, /n, não é? Eu posso fazer texto.strip e ele vai despir esta string da parte exterior. Neste caso será o /n. Então ele vai retirar o /n. Se eu puser o a/, ele tira isto, não é? Mas tipicamente isto permite assim remover este caractere. Ok? Bom, e essencial será, não é um método, mas a formatação de formato de string, mas isso falaremos noutro vídeo.